Claquete, terceira entrada do dia 25 de maio do Conexão. Vou começar aqui. Olá, esse é o Conexão. As novidades científicas estão sempre no nosso radar. Por isso a gente mostra agora exemplos de pesquisas na área da saúde frutos do esforço de profissionais brasileiros que estão atuando em instituições de ensino ou empreendendo nas startups. Aqui no estúdio eu converso com a dupla de professoras da Universidade Federal Fluminense, Natália Castro Fernandes e Yolanda Boechat. Elas desenvolveram um projeto de consulta holográfica à distância para o auxílio ao diagnóstico e parece até filme de ficção científica, né? Eu agradeço a participação aqui de vocês e começo perguntando como é que funciona essa holografia aí. Parece filme realmente de... Parece, né? Parece a coisa... E realmente foi uma coisa que a gente conseguiu fazer legal, foi uma ideia que veio, tipo, se a gente pudesse fazer essa ajuda aos pacientes que estão tão distantes no Brasil, como é que a gente pode fazer isso, né? Então a gente foi procurando técnicas de holografia, porque a gente falou assim, tem que ser uma telepresença, tem que ver o paciente como um todo, né? E a holografia tradicional, ela consome muita banda, ela consome muitos recursos e a gente não tinha condição. Como é que a gente vai fazer isso no meio da Amazônia? Tem que ter muita banda, tem que ter mais. Então veio essa proposta dessa técnica, que é uma ilusão de ótica, e a gente conseguiu fazer uma imagem de excelente qualidade, realmente uma coisa futurista no Brasil, atendendo a Amazônia, né? Agora, Yolanda, você ter a oportunidade de ver um paciente em 3 dimensões lá na Amazônia, lá em Manaus, isso faz diferença na hora de um diagnóstico, né? Faz toda a diferença. É assim, você tem que ter um certo treinamento para você estar atuando através da holografia. Mas isso é bastante fácil para o médico e ajuda muito porque você evita de deslocar pacientes dos lugares onde eles moram e você leva a consulta do especialista a essas regiões que são carentes do especialista. Esse trabalho de telediagnóstico, digamos assim, ele já está sendo feito com o apoio das Forças Armadas, né? Sim, já está sendo feito através do Exército Brasileiro atualmente. Esse trabalho começou com a Marinha e o Exército colocou em prática esse trabalho e toda semana a gente está até vendo aqui, ó, umas fotos do projeto. Isso já é uma imagem holográfica, isso que a gente está vendo. Essa é uma tenente médica atendendo lá em Tefé. Essa tenente está lá em Tefé, Amazonas. No meio da Amazônia, isso, exatamente. E aqui assistindo no Rio de Janeiro. Isso. Esse já é de Manaus. Esse já é de Manaus, grupo de Manaus. Essa é a ideia, que o médico fica olhando e interagindo em tempo real com pacientes e médicos à distância. Agora, vamos explicar direitinho como é que é esse sistema. Eu estou vendo que parece ter uma luz que sai nas laterais. Como é que é isso? Como é que é feita essa ilusão de ótica? Então, a gente tem um palco na frente do médico, né, onde tem essa iluminação, porque é um local escuro. Então, a gente tem uma iluminação que você vê o palco. Isso é holografia também? Isso é holografia também. Perfeito. Né? Fica bem legal. Então, na verdade, a gente capta essa imagem com o equipamento mais simples possível, no consultório à distância, e a imagem e o som. E a gente reproduz com um projetor, tá vendo essa imagem embaixo que está ali? Isso é um projetor que está ali? O projetor está em cima, tá é uma tela branca, ele joga em cima dessa tela branca, e ali o que a gente não consegue ver é que existe uma película transparente, onde a gente faz uma reflexão dessa imagem no meio do palco. Então, as luzezinhas azuis em volta ajudam a dar a sensação de 3D, porque como você consegue ver o palco completo, você entende que a pessoa está no meio do palco. E todas essas figuras que a gente está vendo ali, essas duas agora, são holográficas? Todas elas foram tudo ilusão de ótica. holográficas. Agora, de onde vocês tiraram essa técnica? Onde ela vinha sendo aplicada já? Ela é uma técnica, na verdade, comercial usada para shows. Então, isso é muito comum. Às vezes você está vendo um artista que já faleceu, cantando junto com outro artista, a gente pensou, por que essa técnica de repente não poderia ser utilizada para cá? Né? Essa foto, no caso, é o consultório lá em Tefé, no Amazonas, e aí o que o pessoal aqui na Universidade Federal Fluminense estava vendo era a transmissão dessa imagem. Isso aí, aquele consultório torna isso que a gente está vendo na imagem. E aqui tanto você, médico profissional, vê o paciente, quanto o paciente te vê lá também. Então existe essa troca de imagens.
porque o paciente conversa com o médico real, então ele conversa com o médico, vendo o médico que ele está falando, porque senão ficaria uma coisa meio ilusória, como se fosse uma voz do além. Então a gente se preocupou em colocar a imagem dos dois lados. Agora, a lógica é, o paciente está com um médico mais generalista, numa cidade mais isolada, mais distante, e aí essa projeção é feita para um centro onde você vai ter um especialista que vai poder acompanhar. Exatamente. Um especialista para aquela demanda específica. Então, a gente combina anteriormente com o médico que está lá à distância o tipo de diagnóstico. Por exemplo, se é um paciente que é da hematologia, a gente coloca o hematologista para conversar. Se é um paciente que é da cirurgia, a gente coloca o cirurgião para conversar. A ideia é auxiliar esse diagnóstico através da holografia, para que o médico de cá possa ver com tal definição e tal detalhamento o paciente que ele possa ajudar nesse diagnóstico e assim você fazer um tratamento mais complexo. No seu caso, a sua área é neurologia. De que maneira essa holografia ela ajuda nos diagnósticos de alguns dos problemas neurológicos de maneira geral? Na verdade, geriatria e neurologia, né? Dentro da área da geriatria, a gente trabalha muito com as demências, né? Então, eu posso conversar com um paciente que está lá em Manaus, em Tefé, e através dessa conversa fazer questões específicas da área cognitiva em que eu posso perceber a deficiência cognitiva desse paciente. E nesse momento eu posso auxiliar através dessa conversa, dessa testagem que você pode fazer através da holografia, esse diagnóstico de uma demência, por exemplo. Agora, eu imagino que para desenvolver essa técnica para a área da saúde, isso, claro, teve que envolver outras áreas da engenharia também, né? Sim. Na verdade, a gente juntou a computação, a engenharia de telecomunicações, talvez mais a engenharia, também a parte de imagem, som, iluminação, porque, na verdade, é como se fosse um estúdio, praticamente, né? Só que, ao mesmo tempo que é um estúdio, é um consultório médico. Então, como a gente consegue fazer as duas coisas sem tornar aquilo desconfortável para o paciente? Como é que a gente consegue fazer uma imagem de tamanho real, tamanho de uma pessoa na sua frente, sendo que a gente não tem banda, 1 megabit por segundo no máximo para fazer essa transmissão? A gente toda a parte de programas, como é que a gente faz para automatizar? Tem que ser um ambiente que seja fácil para um médico interagir e tudo mais. Então, precisa de uma pessoa que seja da computação. Então, a gente juntou várias áreas da universidade para tentar resolver esse problema, enfim, com o fim de ajudar aí a população brasileira. E os resultados, o que vocês já observam? A partir de 2012 que o centro começou a funcionar? Em 2012 a gente começou o projeto, né? Mas o atendimento começou em 2016. O que a gente observa é que a gente consegue não só diminuir o custo das Forças Armadas em termos de deslocamento de pacientes, né? Como diminuir o custo de transferência de profissionais para poder fazer esses diagnósticos. Então, por exemplo, a gente traz agora pontualmente os pacientes que precisam ser transferidos e não aqueles que vão ser investigados para depois fazer o diagnóstico. Então, o médico daqui, o especialista daqui, ele consegue orientar o médico clínico de lá para que ele faça os exames que precisam ser feitos naquela região e aí já venha com um diagnóstico. Se for necessário uma cirurgia, ele vem para cá, se não for necessário, fica lá. Então, a gente já teve situações em que o paciente tinha uma indicação cirúrgica de uma cirurgia extensa e o médico daqui atendendo viu que não valeria a pena pelo que a gente teve de cômputo diagnóstico naquele momento. Então, nós evitamos que um paciente saísse do Amazonas, viesse para cá, fosse tirado do seu meio e com isso a gente não só qualifica a vida dessa pessoa, porque evita dela ser exposta a uma cirurgia, mas também economiza para o Brasil, que é um país que tem poucos recursos, né, financeiros para essa área. Essa técnica ela já era aplicada, já era desenvolvida em outros países ou o Brasil é um vanguardista, digamos assim, nessa aplicação? A consulta, como é feita online, on time, a gente está pioneiro nessa área, né? Então, assim, existem consultas gravadas em que as pessoas discutiam e traçavam condutas, mas a consulta online, on time, como está sendo feita através da holografia, está sendo o primeiro grupo a fazer no Brasil, né, Natália? No mundo, no Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo. Ninguém no mundo usa a holografia dessa forma, enfim, em contextos de consultas médicas para poder dar esse auxílio. Agora, atualmente ela está funcionando só nesse eixo, Amazonas, Rio de Janeiro, ou existem outras localidades que estão passando a utilizar essa tecnologia? Nesse momento ela está sendo utilizada na Amazônia, né, que a gente achava que era o maior desafio que nós teríamos, pela dificuldade de transmissão, né, dificuldade de banda, dificuldade de satélite. Então, assim, o pessoal da engenharia conseguiu fazer esse trabalho, como a Natália falou, com baixíssima quantidade de banda, né? Quando pode ser usada a internet e quando não pode tem que ser usada via satelital. Agora, das regiões ali da Amazônia, são quantas cidades que são atendidas atualmente? A programação é para atender
pelo menos 8 cidades, né? A princípio. Mas neste momento está sendo atendido Manaus e Tefé, porque depende da questão financeira para você instalar nos outros locais. Mas é uma tecnologia que a gente está vendo que tem todo o potencial para o uso dela ser ampliado ali na região, né? Sim. Porque as distâncias lá são muito grandes, né? Não só na região, né? Se você pensar, você pode usar em qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, nós temos aqui no Rio de Janeiro lugares que não têm acesso de saúde, né? Então, na verdade, se você conseguir colocar alguém nessa situação, por exemplo, vamos dizer, um médico de família que trabalha num lugar de difícil acesso, que possa ser orientado por um centro em que tem um especialista, com certeza você vai poupar também a questão financeira do Estado mesmo, né? Então, na verdade, isso pode ser usado em várias situações, não só no interior do Brasil, não só na Amazônia. Vai até além de poupar, né? Alguns pacientes não vão ser atendidos e ponto, né? Se você não tem como, o paciente não tem como se deslocar, não tem o médico no local, ele não vai ser atendido. Então, assim, vai além só de economizar, mas de prover qualidade de vida para pessoas que não teriam acesso a isso. Eu vou te dar um exemplo assim, bem prático. Assim. Nós estamos fazendo um programa para poder atender as pessoas da Rede Municipal de Saúde de Niterói, né? Com isso, a gente vai tirar o paciente que é o paciente simples que está dentro do hospital, que pode ser atendido na unidade básica, e vai trazer o paciente grave através desse diagnóstico diferencial. Entendeu? Então, a gente vai dar acesso a pessoas que são pacientes muito graves e que estão com qualidade de vida prejudicada. Usando essa tecnologia. Usando a tecnologia. Aqui no estado do Rio de Janeiro. No próprio estado. Eu quero saber mais detalhes dessa história aí, mas antes eu vou mostrar uma outra novidade que vem de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O pesquisador Marcos Santos está desenvolvendo um novo exame da tireoide que pode evitar cirurgias desnecessárias. A ferramenta é resultado do trabalho da startup Oncos, ligada ao Supera Parque de Inovação e Tecnologia no campus da USP, em parceria com o Hospital de Câncer de Barreto. Marcos, obrigado pela participação. Você me ouve bem? Obrigado a vocês pela oportunidade. Te ouço bem, sim. Você me ouve bem? Estou ouvindo bem, maravilha. Eu começo perguntando como é que é essa ferramenta que você desenvolveu. Certo. Bom, a ferramenta que a gente desenvolveu, na verdade, é um serviço de exame diagnóstico, né? E o nosso objetivo com essa ferramenta é justamente, como você comentou, evitar as cirurgias desnecessárias, né? Qual que é o problema hoje que acontece ao redor da glândula tireoide? Cerca de 10% da população identifica nódulos na tireoide todos os anos. E esses nódulos, eles podem ser benignos ou podem ser malignos, né? A forma de avaliação hoje, para saber se um nódulo desse é benigno ou maligno, é através de uma biópsia que é analisada no laboratório. A notícia boa é que 70% a 80% desses nódulos eles são benignos, então esse paciente tem uma vida normal, ele só precisa fazer um acompanhamento. Alguns casos, 5 a 10% desses casos, eles são malignos e esses pacientes são indicados para cirurgia de retirada da glândula tireoide. E o problema maior todo está ao redor justamente que em 20 a 30% dos casos, esse diagnóstico é um diagnóstico de nódulo indeterminado. Então o médico não consegue definir se aquele nódulo é um nódulo benigno ou maligno. E esse paciente, pelo risco de malignidade, ele também acaba sendo encaminhado para a cirurgia. E após a cirurgia, a gente observa que quase 80% dos casos são de nódulos benignos. Ou seja, a gente tem um número de cirurgias desnecessárias acontecendo aí todos os dias. Então, na Oncos nós desenvolvemos um exame genético. A gente analisa umas moléculas chamadas de microRNA. E a gente desenvolveu, junto com o exame, um algoritmo que utiliza a inteligência artificial que consegue identificar padrões de expressão dessas moléculas quando um nódulo é benigno e quando o nódulo é maligno. Então, a gente consegue classificar esse nódulo indeterminado como maligno ou benigno antes da cirurgia, evitando, assim, um número enorme de cirurgias. Agora, o seu caso é um exemplo de que a pesquisa e empreendedorismo podem andar de mãos dadas, né? Sim, sim. Quando a gente trabalha com desenvolvimento de tecnologia, né, e pesquisa científica no ambiente acadêmico, ele tem um objetivo um pouco diferente. A partir do momento que a gente traz isso num formato dentro de uma startup, num ambiente de inovação, onde a gente quer realmente levar essa inovação
para o mercado, né, e fazer com que os pacientes possam se beneficiar desse tipo de tecnologia, a gente direciona justamente a pesquisa para isso, né, e por isso que a gente faz parcerias com grandes hospitais, com grandes institutos de pesquisa, para que aquilo seja não só um modelo de negócio interessante, mas que também tenha qualidade técnica e científica. Com certeza. Ô, Marcos, eu quero agradecer a sua participação aqui. O programa hoje está tratando só de inovações aí na área da saúde. Parabéns e sucesso aí. Muito obrigado. Pois é, a mesma pergunta que eu fiz para ele, a pesquisa ela carece de investimentos, mas também sempre de coragem de você levar adiante um projeto, né? Sim, com certeza. Na verdade, quando a gente começou o nosso projeto, nós não tínhamos nenhum financiamento, nós fizemos nosso próprio bolso, né? Depois é que a gente conseguiu, através de uma bolsa de fomento, né, participando de um edital, começar a construir o espaço, que é o Centro Holográfico de Saúde, para poder fazer as testagens iniciais e ver se realmente o que a gente imaginava que podia ser feito em saúde, utilizando a imagem holográfica, seria possível. Agora, em geral, uma tecnologia desenvolvida para a área da saúde, quanto tempo é necessário para que ela seja amadurecida e ela chegue ao mercado, comece a ser aplicada? Existe uma noção de quanto tempo isso pode levar? Olha, isso depende muito. Depende do que for. Depende do que você está fazendo, qual o impacto que isso vai causar ao paciente, qual é a facilidade que você tem de verificar se aquela tecnologia foi boa ou não. Nunca é pouco tempo, né? Nesse nosso caso, a gente teve até um pouco de rapidez do resultado, porque realmente a demanda era muito grande, né? A questão de saúde da Amazônia é muito séria, a dificuldade de acesso é muito grande. Então, eu acho que saiu muito rápido, que a distância é muito grande, o investimento é muito alto para você poder ir e voltar. Então, eu acho que nesse caso até foi relativamente muito rápido que a gente está tendo os resultados, sabe? Porque as consultas já acontecem regularmente durante a semana. Agora, a principal demanda para a utilização e desenvolvimento dessa tecnologia partiu das Forças Armadas, porque a gente sabe que as Forças Armadas fazem esse trabalho lá na Amazônia de trabalho médico, né, de oferta de serviço médico. Isso partiu das Forças Armadas? Como é que foi? Na verdade, isso partiu dos nossos professores. Nós temos professores que fazem parte das Forças Armadas também. Então, eles conheciam, até porque ficaram um tempo na Amazônia e tal, conheciam esses problemas. Conhecem essa realidade. Conhecem a realidade. Inclusive, até bastante tempo atrás, era pior do que é hoje. Então, a ideia veio deles, né? Partiu de um desafio interno. Isso. Na verdade, um dos professores nossos já tinha trabalhado, inclusive, na Globo, na Amazônia, e dizia que a coisa mais difícil que tinha é transmitir imagem na Amazônia. E conversando, a gente falou, será que a gente pode transmitir imagem de um paciente de lá para cá? Aí ele falou, a gente não pensou nisso não, mas vamos pensar. E começou a crescer a ideia, e até que se descobriu que existia essa questão da holografia que nós não conhecíamos. E aí nós fomos a São Paulo conhecer como é que era a holografia, como é que se fazia a holografia, e o próprio dono da firma na época não imaginava a possibilidade. Não botou muita fé. Exatamente. Quando a gente fez o desafio, ele topou o desafio e aí para ele virou um pouco absurdo. Isso aqui é até show, não é para isso que vocês querem fazer. É para outro show, né? Então, aí nessa adaptação, ele falou assim, nossa, realmente existe um potencial para isso, vamos fazer o teste. Aí fizemos o teste real. Agora, do ponto de vista técnico, qual que era o desafio para conseguir pegar essa tecnologia que tinha uma outra aplicação e colocar ali a serviço dos médicos? Assim, do ponto de vista técnico, nós tínhamos o problema. Primeiro, qual é a banda disponível, né? Porque quando a gente grava imagem, a gente precisa de uma banda alta, mas porque a gente quer alta definição, uma imagem muito grande. Tínhamos o problema do atraso, né? Uma distância muito grande, o médico quer conversar, não pode ter, então, muito atraso com processamento de imagem, processamento de som. Né? E o terceiro desafio tecnológico a gente está num local muito remoto do país, onde não tem problemas de recursos financeiros, que não tem muitos, tem problemas de falta de técnicos, falta de equipamentos. Então, como é que a gente poderia fazer isso com equipamentos muito simples? E a gente foi diminuindo, chegamos numa webcam com um pequeno microfone na sala. E a gente consegue fazer realmente a consulta como se o paciente estivesse na nossa frente. Realmente é um trabalho impressionante. Eu quero mostrar um outro exemplo agora. A gente vai aos Estados Unidos, à cidade de Troy, conversar com a Carolina Motter Catarino, que é pesquisadora no Instituto Politécnico Rensselaer. A Carolina desenvolveu uma técnica que recria a pele humana por meio de uma impressora 3D. Carolina, você me ouve bem? Ouço sim, tudo bom? Maravilha. Explica pra gente como é que é isso aí, uma impressora fazendo pele humana, como é que é isso? Isso, então, a gente tem uma impressora que é baseada nas impressoras que
que a gente tem em casa, que é uma DeskJet, e com essa impressora a gente consegue recriar a estrutura da pele humana. Então, para isso a gente usa materiais biológicos, em vez da tinta que você teria numa impressora comum, a gente tem o que a gente chama de biotintas. Então, no meu caso, que eu trabalho com a pele, a gente usa os componentes que são encontrados na pele e as células de origem humana. Então, a gente faz as tintas para cada um dos compartimentos da pele, coloca nos cartuchos da impressora e com o software de desenho 3D, de impressão 3D que fica ligado no computador, a gente consegue recriar essa estrutura in vitro, dentro do laboratório. Agora, em que tipo de pesquisa, Carolina, essa técnica pode ser aplicada? Então, tem uma gama bem vasta assim, de aplicações para essa técnica. No caso da pele, especialmente, o meu grupo aqui, a gente trabalha visando dois focos diferentes, né? O primeiro seria justamente a geração de modelos de enxertos de pele que pudessem ser usados, por exemplo, para o tratamento de queimaduras ou feridas que não cicatrizam. E o segundo aspecto é a geração de modelos de pele que possam ser usados para testes in vitro, em vez de, por exemplo, você usar os modelos animais na indústria cosmética e etc. Pois era isso que eu queria te perguntar. Essa técnica que você desenvolveu, ela pode ter uma aplicação muito importante também nesse sentido, né? De você não ter que usar mais os animais para poder fazer aqueles testes, né? Testes de alergia, toxicológicos. Essa substituição por esses modelos in vitro, na verdade, já ocorreu há alguns anos na Europa, nos Estados Unidos principalmente. Isso já vem sendo aplicado pela indústria cosmética com maior frequência, mas eles usam os modelos gerados por técnicas tradicionais, que é simplesmente você depositar os materiais pelas diferentes camadas. Então, assim, o diferencial do projeto que eu estou trabalhando é justamente a gente usar essa técnica de impressão 3D que vai nos permitir criar um modelo mais complexo, pelo fato de que a gente consegue posicionar com maior precisão os materiais e as células. Então, assim, a gente partiu de gerar um modelo básico, que era só o equivalente ao que já está disponível no mercado, e agora a gente começou a trabalhar com como tornar esse modelo mais complexo. Então, assim, a parte de incluir a vasculatura, folículo capilar, diferentes camadas da região dérmica, enfim. Então, assim, a ideia é usar ao máximo o potencial da impressão 3D para criar justamente um modelo que seja mais complexo, e com isso a gente consegue aumentar a gama de testes que podem ser feitos in vitro sem a necessidade de usar modelos animais. E você levou quanto tempo, Carolina, para desenvolver essa técnica? Então, a primeira vez que eu trabalhei com os modelos de pele foi durante a graduação no estágio, e isso quando eu estava fazendo o intercâmbio na França. Aí eu voltei para o Brasil, eu fiz um mestrado durante 2 anos na USP, que foi onde eu aprendi a fazer o modelo tradicional de pele, pelas técnicas de deposição manual. E quando acabou o meu mestrado, eu já tinha os protocolos, os procedimentos de como fazer isso. E como eu consegui uma bolsa pelo Ciências Sem Fronteiras, eu vim aqui para os Estados Unidos para tentar transferir esse protocolo que a gente tinha no Brasil para o ambiente da impressão 3D. Então, assim, com a impressão 3D especificamente, faz 3 anos que eu estou trabalhando, mas com pele já faz alguns aninhos aí de paixão. Mas já está tendo resultado, né? Muito bacana o seu trabalho. Eu agradeço a sua participação aqui no Conexão, tá joia? Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Pois é, mais um exemplo, né, de que uma tecnologia que aparentemente não tem nada a ver com a área, ela pode ser destinada a ter alguma função dentro da medicina, né? Muito legal mesmo. Além desse projeto da holografia, existem outros que estejam nessa parceria da engenharia com a medicina? A gente, na verdade, tem alguns projetos que, na verdade, não são engenharia e computação, né? Trabalhando com médicos da própria UF, médicos de outras universidades. Então, por exemplo, tem a parte de detecção de câncer de mama, tem do Alzheimer. Então, a gente tem realmente uma gama bem vasta aí de pesquisas sendo feitas com resultados bem interessantes. Dentro dessa parte de oncologia, isso é até uma urgência, né? Exatamente. Assim, são projetos bem legais. Assim, acho que a gente hoje vê a universidade conseguindo atuar um pouco mais de forma a trazer coisas que vão realmente beneficiar a sociedade, não só do Brasil, né, mas novas técnicas mais em conta, mais precisas, né? Vamos ver as duas áreas se unindo.
Maravilha, tá certo. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui no Conexão Futura. Realmente foi sensacional o projeto de vocês. É muito interessante ver como uma tecnologia, que parece até ficção científica, pode estar a serviço da medicina, né? Espero que isso ajude muita gente no país. Agradeço de verdade. A você de casa também. Se quiser assistir essa ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima. E é um pouco também